Bom dia, gente. É, vou fazer esse vídeo aqui hoje para comentar o vídeo do Guto, do canal Cronosfera. O canal Cronosfera é um canal que eu gosto, eu sigo desde 2017 e só que recentemente, nesse último fim de semana, esse canal postou um vídeo que eu realmente não consegui concordar com praticamente nada. Eu só concordei com um ponto abordado pelo Guto. O vídeo foi um comentário, uma crítica que ele fez ao anime Tate no Yusha. Ah, não sei pronunciar. Esse anime que vocês estão vendo aí na tela. E, bem, ele falou de vários pontos do anime, como... É um anime polêmico, né? É um anime que tem escravidão, tem falsa acusação de estupro, tem vingança. E o outro ele fez várias críticas às coisas abordadas nesse vídeo, nesse anime. Ele começou criticando a questão da falsa acusação de estupro. Comentou também sobre o comportamento do herói, do protagonista no caso, porque ele comprou escravos. Teve uma discussão a respeito da escravidão com seus ex-colegas, né, os outros heróis. Só que assim, um ponto crucial que, na minha opinião, derruba tudo o que o Guto falou sobre aquele anime é que ele, o tempo todo, ele falava do protagonista como se o anime estivesse insinuando que ele é um cara exemplar, que ele é um herói, um ser perfeitinho, bem estilo Midori, estilo Tanjiro, estilo Naruto. Só que eu não sei se ele realmente assistiu esse anime, porque o anime não me passou essa imagem, essa impressão. O anime, do meu ponto de vista, não estava vendendo essa imagem do protagonista. O anime, pra mim, estava mostrando um protagonista humano e imbecil. A ideia que eu tive do protagonista foi essa. Um imbecil, e eu acho que a maioria do pessoal que assistiu esse anime provavelmente teve a mesma ideia do protagonista. A única coisa assim apreciável nesse protagonista, do meu ponto de vista, é que ele vai evoluindo, ele vai mudando, né? Mas assim, no começo, ele era simplesmente um jovem otaku, recluso, que vivia na casa dele só assistindo anime, sustentado pelos pais. E isso por si só fez com que ele se tornasse uma pessoa naturalmente imatura e sem muita compreensão assim sobre a questão de convivência com outras pessoas, sem a capacidade assim de ter empatia. Ele não desenvolveu isso, de interagir na sociedade, né? Foi essa a minha impressão. Eu não tive a impressão dele ser um herói, um coitadinho, coisa do tipo. O Guto alegou que o anime estava dando justificativas para ele ser um babaca, para ele ter escravos, para ele ser tão fútil e frio. Mas não, o anime estava explicando por que ele era um imbecil. Eu acho que explicar e justificar é um pouco diferente, né? E, assim, ele era, que nem eu falei, um sujeito que não tinha interação, um desenvolvimento social muito pleno, né? Ele era um sujeito recluso, ele era imaturo pela idade e por ser um otaku recluso, e ele estava rancoroso, o coração dele era só raiva e desejo de vingança naquele momento, quando ele comprou aquela escrava e fez tudo aquilo. Cara, quando a gente tá com raiva, a gente fica menos racional, a gente fica menos empático. Todo mundo que já passou por uma situação de raiva sabe disso. O ser humano tem esse defeito. Não tem muito o que falar nesse ponto. Ele estava sendo um babaca, porque era isso que o anime queria, que ele fosse um protagonista babaca mesmo. Porém, um protagonista babaca que vai evoluindo ao longo dos episódios. O
o protagonista lá, o Naofumi, eu nunca consigo pronunciar esse nome direito. Ele, nos primeiros 5 episódios, ele era um tipo de pessoa. Lá no final, nos últimos episódios 18, 19, ele era diferente. Ele ainda tinha aquela sede de vingança, mas ele era diferente. Outro ponto que é abordado pelo Guto é a questão do falso estupro, né? Ela acusou falsamente e na sociedade muitas mulheres são violentadas e não são ouvidas. Sim, isso é um fato. Só que também é um fato que existem falsas acusações de estupro. Tanto aquelas que são intencionais, quando a mulher realmente tem a pretensão de fazer a falsa acusação, quanto aquelas que são não intencionais, quando a mulher confunde o estuprador dela com outro cara que não tinha nada a ver com a história. Mas enfim, é uma coisa que acontece. E só porque é meio pesado, meio condenável, não vai abordar isso num anime? Eu achei que isso, na minha opinião, só deixa o anime realista. Porque essas coisas acontecem na vida real também. E outra, o anime, ele tá classificado como um anime de vingança. Entre os gêneros lá que aparece lá na descrição. Ele é um anime sobre vingança. Então, era preciso ter esse vilão, por assim dizer, essa pessoa que tinha que ser condenável. E muitos outros animes seguem a mesma abordagem. Você simplesmente tem lá o protagonista, alguém com quem ele quer se vingar, e o desfecho lá no final, quando ele realiza a vingança, ou, em alguns casos, perdoa o sujeito lá. Apesar de ser um evento um pouco mais raro. O Guto também abordou lá a questão do que ele confrontou os antigos heróis, aqueles que traíram ele, e que aqueles heróis antigos lá, os que eram para ser os vilões da história, estavam criticando ele, condenando ele por ter uma escrava, e ele tava tipo, e daí? É problema seu. O Goto pirou com aquilo, mas, cara, novamente, é a vida imitando a arte, imitando a vida. Porque se você for olhar atualmente, o que não falta no mundo, principalmente no meio das redes sociais, né, YouTube, Twitter principalmente, são falsos moralistas. Pessoas que são nojentas, que têm uma moral apodrecida, que não tem caráter nenhum, apontando o dedo para outras pessoas, chamando elas de é, homofóbico, transfóbico, e isso e aquilo. O falso moralismo tá aí. E meio que parece que virou uma regra no meio social. Se você quer ganhar seguidores, seja um falso moralista. Seja um babaca, hipócrita e condene outras pessoas que, por não serem certinhas, por não seguirem a cartilha, ao mesmo tempo que essas próprias pessoas não valem nada na maioria das vezes. A cultura do cancelamento ela se baseia muito nisso. Os pilares da cultura do cancelamento são esses falsos moralistas que tem aí. E o anime simplesmente abordou isso. E eu não sei se as pessoas têm tara por esses falsos moralistas ou simplesmente são idiotas, mas o anime abordou isso. E na minha opinião, as pessoas estão precisando abrir mais o olho sobre a questão desses falsos moralistas mesmo. Então não é algo que eu condeno no anime. Na verdade, eu até aplaudo um pouco isso. Os outros heróis ali no anime, no primeiro episódio lá, eles estavam tranquilos vendo um sujeito ser condenado à morte, prestes a ser executado lá, sendo que não havia prova nenhuma de que ele tinha cometido um crime. Aí depois eles vieram com: ah, isso é errado, não se pode ter escravos, isso é antiético, imoral, não sei o quê. Porra, não quero me aprofundar aqui, mas Hitler, ele era vegetariano e ele criou um monte de leis em prol da defesa dos animais. E, na minha opinião, aqueles heróis lá estavam no mesmo nível de Hitler nesse aspecto.
o Guto também comentou que o cara, ele era incel, misógino, que ele não gostava de mulher. O cara é praticamente, ele forma um harém na história. Ou ele forma um grupo lá só com mulheres, então tá meio errado essa história aí. A justificativa que ele usa pra provar que o cara é um incel, que ele não gosta de mulheres, não prova nada, só mostra que o cara não gosta de um tipo específico de mulher. Aquela assim mais solta, que se relaciona com vários homens ao mesmo tempo. O protagonista ele simplesmente gosta de uma mulher que vá atrás de um relacionamento por vez, né? Um cara por vez. E, cara, isso não é errado. E eu sou esse tipo de cara também. Eu também tenho essa preferência por mulheres que se envolvem só com um cara por vez, que procuram relacionamentos mais sérios, mais duradouros. Minha ex-namorada também era assim. A gente ficou junto por causa disso. E aí? Eu sou misógino e ela misândrica por causa disso? É a nossa preferência. Simples assim. E, por fim, para finalizar aqui o vídeo, só comentar que se ele for levar à risca toda a crítica, se ele for ser coerente com toda a crítica que ele fez daquele anime, um monte de anime que eu sei que ele gosta também vai ter que ser cancelado, porque também tem assuntos assim meio complexos. Ele gosta muito do Berserker e com outro e Monogatari. Esses Monogatari e Berserker não são lá animes assim muito puros, por assim dizer. Também tem uns temas lá meio pesados. Goblin Slayer, bom, Goblin Slayer eu não sei se ele assiste, mas enfim, a minha opinião é essa. Não vou cancelar nem odiar ele por causa disso, vou continuar assistindo os vídeos dele porque eu adoro o canal dele. Só que é sério, esse vídeo aí que ele fez foi muito patético, só isso. Bom, é só isso que eu tinha pra falar.